Pare tudo o que você está fazendo. O que você vai descobrir nos próximos minutos pode mudar completamente sua visão sobre como o mal se espalha pelo mundo. Um homem, uma obsessão, 6 milhões de mortos. Como isso foi possível? Por que Hitler odiava tanto os judeus que transformou um país inteiro em uma máquina de extermínio? A resposta vai te chocar, porque não foi apenas Hitler. Foi um vírus mental que infectou milhões de pessoas comuns. Neste vídeo, vamos expor os segredos psicológicos mais sombrios da história, documentos que foram escondidos por décadas e revelar como você mesmo poderia ter sido manipulado por essa propaganda mortal. Atenção! As imagens que você vai ver são reais e perturbadoras. O antissemitismo antes de Hitler. O antissemitismo, a hostilidade, o preconceito e o ódio direcionados contra os judeus não são fenômenos que surgiram com Adolf Hitler ou com o regime nazista. Na verdade, suas raízes estão profundamente entrelaçadas na história europeia e podem ser rastreadas por mais de 2 milênios. Desde a antiguidade até os tempos modernos, o antissemitismo foi sendo cultivado e perpetuado por meio de uma combinação de fatores religiosos, econômicos e sociais. Com o passar dos séculos, essas manifestações de ódio foram se transformando, se adaptando às novas realidades políticas e culturais da Europa. No século XIX, por exemplo, o antissemitismo encontrou novos alicerces no nacionalismo extremista e na pseudociência racial. Adolf Hitler, então, herdou esse legado de ódio histórico e o utilizou como a base para a criação de sua ideologia genocida. Durante a Idade Média, os judeus eram alvos de uma perseguição sistemática em diversas partes da Europa. Um dos principais motivos desse antissemitismo estava no campo religioso. Naquele contexto, os judeus eram vistos como inimigos da fé cristã, pois, ao não aceitarem Jesus Cristo como o Messias, eram considerados responsáveis pelo que os cristãos chamavam de deicídio, ou seja, pela morte de Cristo. Essa ideia de culpa coletiva foi largamente alimentada pela Igreja Católica ao longo dos séculos, o que, por sua vez, contribuiu para a marginalização dos judeus na sociedade medieval. Além da questão religiosa, existiam outros fatores sociais e econômicos que alimentavam esse ódio. Em grande parte dos reinos cristãos da época, os judeus eram proibidos de possuir terras ou de se envolver em muitas profissões, sendo relegados a uma posição marginalizada na economia. Isso fez com que muitos judeus se voltassem para a atividade financeira, especialmente o empréstimo de dinheiro, já que, segundo as doutrinas cristãs da época, a usura, ou seja, a cobrança de juros, era considerada um pecado. Isso gerou a ideia de que os judeus eram gananciosos, usurários e exploradores, o que se tornou um dos estereótipos mais persistentes sobre esse grupo. Em tempos de crise, essas acusações ganhavam ainda mais força. Durante a Peste Negra, por exemplo, que devastou grande parte da população europeia no século XIV, muitos judeus foram acusados falsamente de envenenar os poços e de causar a propagação da doença. Isso levou a massacres em várias regiões, com milhares de judeus sendo mortos em nome de um ódio alimentado por mentiras e preconceitos religiosos. Ao longo do século XIX, o antissemitismo passou por uma transformação significativa, incorporando novas ideologias que se encaixavam no contexto do surgimento do nacionalismo moderno e da pseudociência racial. O conceito de nação, que ganhava força durante esse período, baseava-se em uma ideia de pertencimento e identidade cultural que excluía aqueles que não compartilhavam as mesmas características étnicas, religiosas ou culturais. Para muitos intelectuais e políticos da época, os judeus eram vistos como uma minoria que não se assimilava à sociedade alemã, por exemplo. Eram considerados estrangeiros,
mesmo quando viviam ali há séculos, preservando sua própria cultura, língua e religião. Juntamente com o nacionalismo, surgiram teorias pseudocientíficas baseadas em uma interpretação distorcida de darwinismo e eugenia. Estas ideias racistas dividiam os seres humanos em raças superiores e inferiores, e os judeus eram colocados na parte inferior dessa hierarquia. A raça ariana, em particular, foi exaltada como a mais pura e digna de dominação. Os judeus, por sua vez, eram considerados racialmente degenerados, perigosos e propensos à corrupção moral. Esse racismo pseudocientífico tornou-se uma das bases ideológicas do antissemitismo moderno, que se afastava das motivações religiosas e passava a ser baseado na ideia de pureza racial. Além disso, o antissemitismo se tornou mais amplamente disseminado com o aparecimento de teorias conspiratórias que apresentavam os judeus como uma ameaça global. Uma das mais famosas foi Os Protocolos dos Sábios de Sião, um falso documento criado pela polícia secreta do czar da Rússia no início do século XX. Esse texto alegava revelar um suposto plano secreto dos judeus para dominar o mundo por meio da manipulação da economia, da mídia e da política. Apesar de ser amplamente desmascarado como uma fraude, os protocolos se espalharam por toda a Europa e foram tomados a sério por milhões de pessoas, incluindo figuras influentes como Adolf Hitler. Esse antissemitismo moderno, com sua base racial e conspiratória, foi de extrema importância para o desenvolvimento da ideologia nazista. Quando Hitler chegou ao poder na Alemanha, ele não estava criando uma ideologia antissemita do zero. Ele estava simplesmente herdando um legado de ódio que já existia na sociedade europeia há séculos. O antissemitismo nazista foi, de fato, uma versão extrema e organizada desse ódio histórico, com a diferença de que agora ele estava ancorado em uma falsa ciência racial que visava justificar a perseguição sistemática e o extermínio dos judeus. A ideologia nazista via os judeus não apenas como inimigos da Alemanha ou da raça ariana, mas como uma ameaça existencial à pureza racial e à sobrevivência da nação. O antissemitismo de Hitler foi uma extensão natural de uma Europa já saturada de ideias preconceituosas, estereótipos e teorias conspiratórias sobre os judeus. Em vez de ser um ódio ocasional ou superficial, o antissemitismo nazista foi sistematizado e institucionalizado, tornando-se uma política estatal que resultou no Holocausto, o genocídio de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A vida de Hitler e seus primeiros contatos com o antissemitismo, Adolf Hitler, nasceu em 20 de abril de 1889, na pequena cidade de Braunau am Inn, na Áustria, filho de Alois Hitler, um oficial da alfândega, e Clara Pölzl, sua terceira esposa. A família Hitler não era propriamente rica, mas gozava de uma posição social relativamente confortável na época. Hitler passou a maior parte da infância em Linz, cidade que seria marcada em sua memória, e cresceu sob um ambiente familiar tenso, com a rígida disciplina do pai e o carinho protetor da mãe. A relação com o pai era particularmente difícil, com Alois sendo descrito como autoritário e frequentemente cruel, o que gerou um distanciamento afetivo entre eles. Em contrapartida, Hitler tinha uma ligação muito forte com sua mãe, a quem era profundamente devotado, e sua morte, em 1907, seria um golpe emocional devastador para ele, contribuindo para as turbulências emocionais e psicológicas que marcariam sua vida. Desde cedo, Hitler demonstrou interesse por arte, especialmente pintura e arquitetura, e nutriu o sonho de se tornar um pintor. Passava horas desenhando e admirando a arquitetura de Linz. No entanto, sua trajetória escolar foi marcada por dificuldades.
Na juventude, revelou-se uma pessoa teimosa, introvertida e frequentemente ressentida com figuras de autoridade. Era conhecido por suas atitudes rebeldes e sua dificuldade em se integrar aos colegas, o que alimentava seu isolamento e frustração. Essas características da sua personalidade o tornaram alguém difícil de lidar, tanto na escola quanto em sua vida pessoal. Em 1907, aos 18 anos, Hitler se mudou para Viena com a ambição de ingressar na Academia de Belas Artes. Ele estava confiante em seu talento e acreditava que poderia seguir sua carreira artística. No entanto, ao se submeter aos exames de admissão, foi reprovado 2 vezes, sendo considerado mais apto para a arquitetura do que para a pintura. A rejeição foi um golpe profundo e humilhante para um jovem tão obcecado por sua vocação artística. Esse fracasso, combinado com a morte de sua mãe naquele mesmo ano, mergulhou Hitler em um período de extrema instabilidade emocional e financeira, o que só contribuiu para o seu ressentimento contra a sociedade e o sistema de instituições que o rejeitavam. Nos anos seguintes, entre 1909 e 1913, Hitler viveu de maneira precária em Viena. Sem um lar fixo, ele sobreviveu em abrigos para sem-teto e se sustentou com trabalhos esporádicos, como pintura de cartões postais. A cidade, no início do século XX, era um ponto de grande efervescência política e social, onde as tensões étnicas e ideológicas estavam em pleno auge. A experiência de viver à margem da sociedade, lutando para sobreviver e sem grandes perspectivas de futuro, aprofundou o ressentimento de Hitler. Ele começava a enxergar a si mesmo como uma vítima, alguém injustiçado, e a culpa dessa situação parecia vir de uma combinação de fatores que ele começava a compreender e a explorar. Foi também durante seu tempo em Viena que Hitler entrou em contato com as ideologias nacionalistas e antissemitas que circulavam amplamente na cidade. Viena era um caldeirão de tensões étnicas, com uma grande população judaica e uma presença significativa de grupos ultranacionalistas que pregavam a supremacia germânica e o desprezo pelas minorias. A cidade, sob a administração do prefeito Karl Lueger, era um centro de propagação do antissemitismo. Lueger, que usava abertamente o discurso antissemita como uma ferramenta política, foi uma figura de grande influência e, de certa forma, modelou os pensamentos de Hitler. A ideia de que os judeus eram responsáveis por muitos dos problemas sociais e econômicos da sociedade começou a ganhar força na mente do jovem. No contexto de sua própria frustração pessoal e falhas em suas ambições artísticas, Hitler se apega a essas ideias preconceituosas. Atribuindo sua situação miserável a uma suposta conspiração judaica, ele começa a desenvolver uma visão distorcida do mundo, onde os judeus são os culpados por sua falta de sucesso e por uma série de problemas sociais mais amplos. Essa visão viria a se consolidar ao longo dos anos e serviu como a base para a ideologia antissemitista que mais tarde seria a espinha dorsal do nazismo. É importante observar que os primeiros contatos de Hitler com o antissemitismo não surgiram de forma isolada. Eles foram produto de um conjunto de fatores que se combinavam em sua vida pessoal. Sua frustração por não ter alcançado sucesso na carreira artística, suas dificuldades financeiras e sociais, bem como a propaganda antissemita que permeava a sociedade vienense no início do século XX, formaram um caldo de cultivo para o ressentimento que tomaria conta de sua psique. O antissemitismo não era apenas uma ideologia abstrata para Hitler, mas uma explicação tangível para as suas próprias dificuldades e para o fracasso de uma geração de jovens como ele. Para ele, os judeus representavam não apenas um obstáculo à sua ascensão social, mas uma força opressora que precisava ser combatida. Ao longo do tempo, essa ideologia se foi tornando mais complexa e mais radical.
O jovem que um dia sonhou em ser pintor passou a se ver como um homem destinado a algo maior, e essa visão de grandeza estava agora intimamente ligada à sua crença de que o destino da Alemanha e do povo germânico estava atrelado à eliminação de um inimigo interno, os judeus. Essa transformação de um simples ressentimento pessoal em uma ideologia radical seria o alicerce para a ascensão de Hitler ao poder e, eventualmente, para os horrores que viriam com a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Hitler, no entanto, não era o único a ser influenciado por essas ideologias. O nacionalismo pan-germânico, que defendia a unificação dos povos de língua alemã sob um único Estado, também foi uma força poderosa em sua formação ideológica. A visão de um império germânico grande e purificado, livre das impurezas das minorias, era algo que Hitler desejava ardentemente. A propaganda antissemitismo, com sua mistura de nacionalismo e racismo, não apenas moldou suas crenças, mas também lhe ofereceu uma explicação para os problemas que ele via em sua própria vida e na sociedade em geral. A Primeira Guerra Mundial e o trauma do pós-guerra. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914, Adolf Hitler estava vivendo em Munique, na Alemanha, já distante de sua terra natal, a Áustria. O jovem, profundamente imerso no fervor nacionalista germânico, tomou a decisão de se alistar no exército alemão, motivado por um forte senso de patriotismo e de dever para com a sua nova pátria. Embora fosse cidadão austríaco, Hitler conseguiu ser aceito no exército imperial alemão e foi designado para o Regimento Bávaro de Infantaria da Reserva no 16. Ao longo do conflito, ele atuou como mensageiro nas linhas de frente, uma função extremamente perigosa, responsável por levar comunicações entre as unidades em condições de combate severas. Durante a guerra, Hitler participou de várias batalhas, incluindo a famosa Batalha de Somme, uma das mais sangrentas da história, e foi ferido 2 vezes. Sua bravura foi reconhecida e ele recebeu a Cruz de Ferro de primeira classe, uma das mais altas condecorações militares, algo incomum para soldados de baixa patente como ele. A experiência da guerra teve um impacto profundo e duradouro na psique de Hitler. Ele descrevia o período nas trincheiras como o momento em que mais sentiu um senso de camaradagem e propósito em sua vida. Para ele, a guerra não era simplesmente um conflito militar. Ela representava uma cruzada patriótica, um esforço sagrado para defender a Alemanha contra inimigos internos e externos. Esse sentimento de dever e de luta pela pátria germânica moldou sua visão de mundo e suas crenças, e a guerra se tornou para ele um marco, um momento de apoteose onde se sentia parte de algo maior. Quando a Alemanha se rendeu em novembro de 1918, no entanto, essa visão de honra e de luta pela pátria entrou em colapso. Hitler, assim como muitos outros soldados, não conseguia aceitar a derrota. Ele estava no hospital, se recuperando de um ataque com gás venenoso quando soube da assinatura do armistício. A notícia da rendição alemã o devastou, pois, para ele, o sacrifício de milhares de soldados no campo de batalha havia sido em vão, um esforço perdido. O mundo parecia ter desmoronado em torno dele, e ele ficou consumido pela ideia de que os sacrifícios haviam sido desonrados por forças externas. O fim da guerra gerou um trauma coletivo na sociedade alemã. Para muitos, a derrota no campo de batalha não foi uma questão militar, mas política. Muitos militares, especialmente aqueles que haviam servido nas trincheiras, acreditavam que a Alemanha não tinha sido derrotada em combate direto, mas que havia sido traída por seus próprios líderes civis. Esses líderes, especialmente os socialistas, comunistas e judeus, eram acusados de minar o esforço de guerra através de greves e ações políticas que enfraqueceram o moral e a produção de guerra. Essa teoria conspiratória foi chamada de mito da punhalada pelas costas, Dolchstoßlegende. De acordo com esse mito,
a Alemanha não havia perdido a guerra por causas militares, mas fora traída por uma conspiração interna. A ideia de que havia sido uma facada pelas costas proporcionou uma explicação conveniente para a derrota e permitiu que muitos alemães continuassem a acreditar na grandeza de sua nação, ao mesmo tempo em que procuravam bodes expiatórios para justificar a humilhação que haviam vivido. Esse mito da punhalada pelas costas encontrou um terreno fértil na mente de Hitler, que passou a adotar essa teoria como verdade absoluta. Ele acreditava que a derrota da Alemanha era resultado de uma conspiração interna, orquestrada por socialistas e comunistas que promoviam greves e ações políticas, enfraquecendo a produção de armamentos e a coesão nacional. Além disso, Hitler passou a culpar os judeus por controlar a imprensa, a economia e a política da Alemanha, manipulando os acontecimentos a seu favor e, em sua visão, minando os esforços de guerra. Essas ideias conspiratórias e antissemitas foram se tornando cada vez mais centrais em seu pensamento, moldando a ideologia radical que ele viria a propagar no futuro. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, foi um golpe ainda mais doloroso para a psique de Hitler e de muitos alemães. O tratado impôs à Alemanha uma série de condições humilhantes e severas: a perda de grandes territórios, a limitação drástica das forças armadas e pesadas reparações financeiras que praticamente arruinaram a economia do país. Para Hitler, essas imposições eram uma prova de que a Alemanha havia sido injustamente culpada pela guerra e que a rendição foi forçada pelos aliados, não como resultado de uma derrota militar real, mas pela traição de suas próprias elites internas. Esse sentimento de humilhação e injustiça se aprofundou com a crise econômica que se seguiu à assinatura do tratado, com a Alemanha enfrentando uma grave hiperinflação, desemprego em massa e uma crise alimentar que afetava amplamente a população. Em sua visão, o Tratado de Versalhes não apenas humilhava a Alemanha, mas também destruía suas bases econômicas e sociais. Para Hitler, 3 grupos específicos eram os principais responsáveis por essa catástrofe: os políticos democratas da República de Weimar, que haviam assinado o tratado e se mostrado vulneráveis às pressões externas, os comunistas e, acima de tudo, os judeus. Ele acusava os judeus de estarem por trás das políticas que enfraqueceram a Alemanha, considerando-os culpados pela crise econômica, pela disseminação de ideias socialistas e pela ascensão de movimentos revolucionários que minaram a ordem estabelecida. Esses discursos de ódio e acusações conspiratórias ressoaram profundamente em uma população traumatizada pela guerra e pela humilhação do pós-guerra. O ressentimento acumulado foi canalizado para um ódio coletivo que se consolidou contra os judeus, os comunistas e outros inimigos internos que Hitler considerava responsáveis pela miséria e pela derrota da Alemanha. A crise econômica, marcada pela hiperinflação e pela grande fome, exacerbava ainda mais o mal-estar social e o desespero de uma população que se sentia traída e sem esperança. Hitler aproveitou essa situação para espalhar seu discurso de ódio, prometendo restaurar a grandeza da Alemanha e, acima de tudo, responsabilizar os inimigos do povo pela decadência nacional. Ele e seus seguidores começaram a construir uma narrativa de redenção para a Alemanha, na qual a vitória contra esses inimigos internos e a restauração da glória do Império Germânico seriam fundamentais para recuperar o orgulho da nação. Esse discurso de vingança, de recuperação da honra nacional e de purificação racial encontrou eco em uma população desesperada, vulnerável e traumatizada. Hitler não só sabia como explorar essas emoções, mas também se tornou o líder que representava, para muitos, a única esperança de que a Alemanha pudesse se reerguer das cinzas da guerra. Sua ascensão política foi alimentada pelo caos pós-guerra, pela humilhação do Tratado de Versalhes
e pelo ressentimento contra os traidores internos. Essa narrativa de reconquista da nação seria a base para a construção de uma ideologia que, em pouco tempo, levaria a Alemanha e o mundo para um novo e ainda mais devastador conflito, a Segunda Guerra Mundial. O trauma da Primeira Guerra Mundial não se limitou aos horrores do campo de batalha. Ele penetrou profundamente na psique da sociedade alemã, criando um terreno fértil para ideologias radicais e para o culto à vingança e à destruição. Hitler foi, em muitos aspectos, um reflexo dessa dor coletiva, e seu pensamento foi moldado pela tragédia que ele e seus compatriotas viveram. O pensamento de Hitler e Mein Kampf. O pensamento de Adolf Hitler, consolidado em seu livro Mein Kampf, Minha Luta, publicado em 1925, é fundamental para compreender a ideologia nazista e a futura política genocida do Terceiro Reich. Escrito enquanto estava preso após a fracassada tentativa de golpe em Munique, Putsch da Cervejaria, 1923, o livro mistura autobiografia, propaganda política e manifesto ideológico, apresentando a chamada Weltanschauung, ou visão de mundo, que guiaria Hitler durante toda a sua trajetória. Para Hitler, a história da humanidade era impulsionada por uma luta racial constante. Ele rejeitava a ideia de igualdade entre os povos e afirmava que existia uma hierarquia natural das raças, com a raça ariana, que ele via como pura e superior, destinada a liderar o mundo. Segundo essa lógica, o progresso humano surgiria apenas da preservação e expansão dessa raça, enquanto a mistura racial levaria à degeneração e à destruição da civilização. Dentro dessa visão, os judeus ocupavam o papel central de inimigo interno. Hitler os acusava de serem um povo parasitário, supostamente infiltrado em todas as instituições sociais e políticas para destruir a unidade racial e espiritual dos povos germânicos. Ele argumentava que os judeus não eram apenas uma religião, mas uma raça distinta e inferior, que ameaçava a pureza e a sobrevivência do povo alemão. Essa ideia se tornaria a base para as leis raciais e o extermínio sistemático durante o Holocausto. Hitler também elaborou uma narrativa que ligava os judeus tanto ao comunismo quanto ao capitalismo, apresentando-os como manipuladores dos dois sistemas para atingir seus objetivos de dominação global. Segundo ele, o marxismo seria uma invenção judaica destinada a destruir os estados-nação e enfraquecer os povos arianos, enquanto o capitalismo financeiro representado por bancos e grandes empresas também estaria sob controle judaico, explorando as nações por meio da especulação e da usura. Essa contradição aparente servia à propaganda nazista, que se posicionava como a única força capaz de salvar a Alemanha da suposta conspiração internacional judaico-bolchevique. Mein Kampf contém diversas passagens explícitas de ódio e justificativas ideológicas que revelam o pensamento radical de Hitler. Em um dos trechos, ele escreve: a pessoa que se sente chamada a liderar um povo não tem o direito de se preocupar com as opiniões daqueles que são fracos de espírito. Deve, com determinação, eliminar sem piedade os elementos que ameaçam a saúde da nação. Em outro, ele afirma: o judeu é e permanece o parasita típico, um sanguessuga que se alimenta do corpo de outras nações. Esses excertos mostram não apenas um ódio irracional, mas uma tentativa de dar caráter científico e moral à perseguição e ao extermínio. Assim, o pensamento de Hitler e seu Mein Kampf não foram apenas delírios pessoais, mas um projeto político e racial sistematizado. Essa visão de mundo forneceu a base para o nazismo, moldando as políticas de discriminação, perseguição e genocídio que devastariam a Europa durante a Segunda Guerra Mundial.
Antes de continuar, quero ter certeza de que você ainda está gostando do conteúdo. Se sim, comente abaixo com a frase "Quero mais histórias". É uma maneira rápida de compartilhar e nos ajuda muito a levar este vídeo a mais pessoas interessadas. Você também pode comentar qual história da Segunda Guerra Mundial gostaria de ver no canal. A ascensão do nazismo e a propaganda antissemita. Após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, o país mergulhou em um período de instabilidade política e econômica sem precedentes. O Tratado de Versalhes impôs pesadas reparações financeiras, reduzindo drasticamente a capacidade de recuperação nacional. Durante a década de 1920, a hiperinflação corroeu salários, economias foram destruídas e o desemprego alcançou milhões. Quando a Grande Depressão de 1929 atingiu a economia mundial, a Alemanha já fragilizada foi devastada. Fábricas fecharam, famílias passaram fome e o desespero tomou conta da população. Foi nesse cenário de crise profunda que o Partido Nazista encontrou terreno fértil para crescer, prometendo restaurar a dignidade alemã, gerar empregos e eliminar os supostos inimigos internos responsáveis pela miséria nacional. Adolf Hitler e seus seguidores exploraram o ressentimento coletivo, culpando judeus, comunistas e democratas da República de Weimar pelos problemas do país. O discurso nazista apresentava soluções radicais e imediatas, conquistando corações e mentes de uma sociedade exausta e em busca de esperança. Mas o sucesso do movimento não se deu apenas pelas promessas políticas. A ascensão do nazismo esteve intimamente ligada ao poder de sua propaganda. Joseph Goebbels, nomeado ministro da propaganda em 1933, transformou a comunicação em uma arma estratégica. Ele compreendia o poder das emoções sobre a razão e construiu uma máquina de propaganda capaz de moldar a opinião pública. O regime controlava jornais, rádios e editoras, garantindo que apenas a narrativa nazista chegasse à população. O cinema foi utilizado para glorificar Hitler, exaltar a raça ariana e retratar judeus como parasitas e conspiradores. Filmes como O Triunfo da Vontade e O Judeu Eterno difundiram essas mensagens de forma massiva, alcançando milhões de espectadores. Nas escolas, crianças eram doutrinadas desde cedo com conteúdos raciais e ideológicos. Livros didáticos ensinavam que os judeus eram inimigos naturais da Alemanha e organizações juvenis como a Juventude Hitlerista moldavam jovens para servir ao partido e ao Führer. O rádio, presente em praticamente todos os lares, transmitia discursos inflamados de Hitler e mensagens de ódio, reforçando diariamente a ideologia nazista. Com a propaganda consolidando o apoio popular, o antissemitismo deixou de ser apenas retórica e tornou-se política oficial do Estado. Em 1933, logo após a ascensão de Hitler ao poder, iniciou-se um boicote nacional a lojas e empresas judaicas. Pouco depois, leis foram criadas para excluir judeus da vida pública, proibindo-os de ocupar cargos governamentais, ensinar em escolas ou exercer profissões liberais. A partir das leis de Nuremberg de 1935, os judeus perderam a cidadania alemã e foram proibidos de se casar com não-judeus. A violência tornou-se institucionalizada, culminando na Noite dos Cristais, 1938, quando sinagogas foram incendiadas, vitrines de lojas judaicas destruídas e milhares de judeus presos e espancados. Assim, aproveitando-se do desemprego, da fome e do desespero da população, o nazismo usou uma propaganda poderosa e onipresente para transformar o preconceito em política de Estado. Esse processo pavimentou o caminho para a perseguição sistemática e o genocídio que marcariam tragicamente a história da Alemanha e do mundo. O ódio em ação, leis de Nuremberg, Kristallnacht e o caminho para o Holocausto. Em 1935,
2 anos após Adolf Hitler assumir o poder na Alemanha, o regime nazista deu um passo crucial na institucionalização do ódio contra os judeus. Durante o Congresso do Partido Nazista em Nuremberg, foram promulgadas as chamadas Leis de Nuremberg, que codificaram juridicamente a ideologia racial do nazismo. Essas leis proibiam casamentos e relações sexuais entre judeus e não-judeus, retiravam dos judeus a cidadania alemã e os excluíam de cargos públicos e de várias profissões. Mais do que medidas administrativas, essas leis representaram a exclusão legal e sistemática dos judeus da sociedade alemã, marcando o início da perseguição com aparência de legitimidade jurídica. 3 anos depois, em novembro de 1938, o antissemitismo nazista deu um salto do campo legal para a violência aberta. Entre os dias 9 e 10 de novembro, ocorreu a Kristallnacht, ou Noite dos Cristais, um pogrom coordenado contra a população judaica em todo o Reich. Sinagogas foram incendiadas, vitrines de lojas judaicas destruídas, residências invadidas e saqueadas. Cerca de 30.000 judeus foram presos e enviados para campos de concentração, enquanto centenas foram assassinados ou feridos. O nome Kristallnacht faz referência aos estilhaços de vidro espalhados pelas ruas, resultado da destruição de milhares de estabelecimentos judaicos. A Kristallnacht foi um ponto de virada. Até então, a perseguição aos judeus se dava majoritariamente por meios legais e econômicos. A partir desse evento, a violência física tornou-se política de Estado, com apoio direto das forças policiais e paramilitares nazistas. Vídeos e fotografias da época mostram sinagogas em chamas, lojas arruinadas e multidões sendo detidas, imagens que chocaram o mundo, mas não frearam a escalada de brutalidade. Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, a perseguição ganhou dimensão continental. À medida que a Alemanha nazista invadia países europeus, as mesmas políticas antissemitas eram impostas nos territórios ocupados. Milhões de judeus passaram a ser confinados em guetos murados, em condições subhumanas, sem acesso a alimentos adequados, remédios ou liberdade de circulação. Documentos da época e registros fotográficos mostram ruas superlotadas, crianças famintas e famílias inteiras vivendo em cômodos apertados e insalubres, aguardando um destino incerto. Esse processo de guetização foi o prelúdio para algo ainda mais brutal. O antissemitismo, que começou com a exclusão social na Alemanha, se expandiu para toda a Europa sob domínio nazista. O objetivo final não era apenas segregar, mas eliminar completamente o povo judeu. Leis, pogroms e guetos foram passos planejados rumo à solução final, o genocídio sistemático conhecido como Holocausto, que resultaria no assassinato de 6 milhões de judeus até 1945. As cenas preservadas em vídeos da Kristallnacht, documentos legais das leis de Nuremberg e imagens dos guetos contam uma história clara. O ódio nazista, institucionalizado e amplificado pela propaganda, abriu caminho para uma das maiores tragédias da humanidade. O Holocausto não começou nos campos de extermínio, mas sim na legislação, nas ruas tomadas por violência e nos muros que isolaram milhões de inocentes, preparando a fase final do genocídio. Ideologia, poder e consequência. A ascensão do nazismo, suas leis e o genocídio do Holocausto não foram acontecimentos isolados nem fruto de impulsos individuais de ódio. Eles foram o resultado de uma ideologia meticulosamente construída que transformou preconceitos antigos em política de Estado com o objetivo deliberado de excluir, perseguir e exterminar milhões de pessoas. O antissemitismo nazista não nasceu do acaso, foi sistematicamente planejado, legitimado por leis como as de Nuremberg,
normalizado pela propaganda de Goebbels e operacionalizado por um aparato de poder que envolveu exércitos, burocratas, cientistas e cidadãos comuns. O impacto histórico dessa ideologia foi devastador. A Segunda Guerra Mundial, com seus campos de concentração e extermínio, destruiu nações inteiras, ceifou dezenas de milhões de vidas e redefiniu para sempre os conceitos de crime contra a humanidade e genocídio. O Holocausto moldou o século XX, levando à criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao julgamento de Nuremberg e a uma nova ordem internacional que buscava impedir que atrocidades semelhantes se repetissem. Ainda hoje, porém, o eco dessa tragédia permanece. Ideologias de ódio, teorias conspiratórias e discursos de exclusão continuam a ressurgir, mostrando que as lições da história precisam ser constantemente relembradas e defendidas. Estudar esse passado não é apenas um exercício acadêmico, mas um compromisso ético com a memória das vítimas e um alerta permanente para as gerações futuras. Ao caminhar pelos portões de Auschwitz, ver os pertences deixados para trás, ouvir os depoimentos dos poucos sobreviventes e visitar os memoriais erguidos em nome da paz, compreendemos a dimensão do que aconteceu e o dever de impedir que o ódio volte a triunfar. Agora que você sabe o porquê Hitler odiava os judeus e como essa ideologia de ódio mudou para sempre a história do mundo, não deixe que esse conhecimento se perca. Deixe o seu like para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, compartilhe com quem também se interessa por história e, claro, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações e nos ajude a manter viva a memória histórica para que tragédias como essa jamais se repitam.